Olá, meus irmãos, um bom dia a todos, um feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui no canal Verdade Sobre o Fim. Os irmãos aí que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Sempre uma alegria grande a gente estar aqui, né? Todo sábado reunidos, né? E hoje a gente está aqui recebendo nosso querido irmão Rosivaldo, né? Também é sempre uma alegria recebê-lo aqui em nosso canal. E alguns irmãos até já deixaram aí seus comentários, né? A irmã Mônica, né, desejando um feliz sábado aqui. Feliz sábado, minha irmã. A irmã Leide também deseja um feliz sábado. O irmão aqui do canal Verdade Presente, se eu não me engano é o irmão Marcos, né, que eu acho que é de Belo Horizonte. O irmão Cerejo, feliz sábado também, meu irmão. O irmão Eduardo, feliz sábado. A irmã Catarina, feliz sábado. Nosso irmãozão Admilson Aquino, né, que também é um dos administradores aí dos grupos de WhatsApp, está sempre aí presente, junto nessa batalha, né? O irmão Martin Rive aqui também, feliz sábado. O irmão Laércio, a irmã Marili, feliz sábado. A irmã Dauneia, né? E o irmão Patrick. Feliz sábado a todos que já estão, né, deixando seus comentários, já estão participando e também, né, daqui a pouco alguns irmãos, né, também vão entrar. O apelo que a gente sempre faz, né, os irmãos que puderem compartilhar o link, né, curtir o vídeo, né, é sempre muito importante, porque isso ajuda, né, bastante na divulgação. E como para nós é uma alegria, né, estar aqui acompanhando essa mensagem, creio que também é para todos, né? Então, por isso a importância da gente estar compartilhando, tá bom? Então, eu vou estar fazendo aqui uma oração e já passando a palavra para o irmão Rosivaldo, né, para ele ter bastante tempo para trazer a mensagem, tá bom? Então, oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento agradecer por mais esse sábado que o Senhor nos concede, também por esse culto que o Senhor nos concede. Peço ao Pai que o Senhor possa abençoar cada irmão que irá participar desse culto hoje e também aqueles que irão ouvir no futuro. Que possamos, né, através da sua palavra, ser preenchidos e não ser somente meros ouvintes, mas principalmente praticantes da sua palavra. Tudo isso eu te peço, não que haja algum mérito ou que seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Bom, Rosivaldo, então seja bem-vindo e a palavra é contigo. Um feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos, aos ouvintes que se fazem presente nessa manhã de sábado. Honras e glórias ao nosso maravilhoso Deus por essa oportunidade maravilhosa e também ficamos contentes de todos os irmãos que nessa manhã abriram os seus lares para mais uma vez estarmos revendo, né, a santa palavra de Deus, podendo estar buscando essas pérolas maravilhosas contidas neste estudo que faremos. E pedimos a atenção dos irmãos para essa mensagem que nós trazemos, não é mérito nosso, né? Deus achou por bem nos usar e peço aos irmãos que realmente considerem essa palavra, possam refletir muito e possam fazer bom proveito nessa manhã dessa palavra maravilhosa, pois aqui nós já comemos, já digerimos, né? E agora achamos por bem trazer aos irmãos essa palavra que nos fará tão bem, né? Se realmente nós, principalmente, colocarmos em prática. Nós agradecemos muitíssimos e que realmente aos irmãos compartilhar essa mensagem, né? Curtir essa mensagem que possa ter um alcance, né? Cheguem às pessoas que realmente necessitam, né, de todo esse amparo que Deus está querendo nos dar. Então, sem mais delongas, né, vamos à mensagem que traz o verso de João 14, 27, né? Os irmãos que quiserem acompanhar aí, por favor, peguem suas Bíblias, né, e vamos
ao que interessa, né? Então, João 27, 14, 27, fala assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo, como dá o mundo, né? E, por final, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, hoje, nós temos esse quadro que cada dia mais ele vai se avolumando, né? O quadro do mundo em si, né? Vai se avolumando e vai nos trazendo perplexidades, né? Dia após dia, né? É difícil hoje viver, né? Momentos de fato agradáveis onde a gente possa se esquecer ou deixar todas essas perplexidades de lado, né? Então, assim, vai se avolumando, né? Todo, toda essa angústia, toda esse quadro realmente é angustioso, né? Nós estamos se aproximando de um tempo de angústia, né? Onde haverá uma dor muito grande na qual muito poucos, né? Realmente encontrarão o consolo e a paz que Deus está tentando comunicar a nós, né? Então, por isso que aqui esse verso vem nos falando dessa paz maravilhosa, que é o que nós necessitamos. Nós não vamos encontrar nesse mundo, né, daqui para frente, se nós estamos dispostos a servir a Deus, se nós estamos dispostos a ter uma vida eterna, nós não vamos conseguir nada que venha satisfazer a nossa alma, né, a nossa vida, que não seja provinda de Deus, porque o mundo ele não tem nada a oferecer, né? Eu posso até buscar, né, ir para um lugar bonito, né, com bastante dinheiro no bolso, tentar descansar, mas aquilo ali, quando você alcança, ele parece não ser suficiente para satisfazer, né, os desejos humanos. Ele sempre fica um vazio, sempre fica, né, um quero mais de alguma coisa. Então, é nisso que o ser humano vai tentando, vai vendo que a vida é fútil e, muitas vezes, é insignificante quando eu busco somente os prazeres, né? Mas existe um sentido muito interessante, né, na vida, que é justamente esse compêndio de verdades aqui, que na medida que nós buscamos a compreensão pela palavra de Deus e pelos ensinos que Deus vai nos dando, né? E agora eu vou tendo, né, um pouco mais de sentido para todas as coisas que estão ao nosso redor. E fica muito mais claro a compreensão das coisas que vêm acontecendo, né? Que muitas são artificiais, muitas são simplesmente cumprimento, né, daquilo que realmente tem que acontecer. Mas o fato aqui é a atmosfera que nós estamos vivendo, né? E nós precisamos realmente viver para que a nossa vida tenha um sabor, né? Tenha um ritmo, tenha todo um lado, né? Onde nós possamos ver tudo isso, mas também não ficar atemorizados, ficar, né? Como fala, né? Aqui no final do verso, né? Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, né? Porque quando nós ficamos sem saída ou encostados na parede, como, né? Entre outro ditado que fala entre a cruz e a espada, né? Quando somos pegos de surpresa, realmente é onde nós
vemos a nossa insuficiência, né? Mas, para tanto, nós temos, Deus, né, proveu todo um plano, justamente onde tem a maior beleza, né, de um Deus criador, é justamente quando nós compreendemos, né, apesar dos pesares, compreendemos essas maravilhas, né? Então, assim, vamos, né, do início até onde nós conseguirmos aqui avançar, e vamos vendo aqui, então, um pouco desse plano maravilhoso, desse Deus maravilhoso, desse Salvador maravilhoso que veio, né, representar aqui, demonstrar como que é esse Pai Celestial, né? E vivermos, então, essa atmosfera, porque de outra forma não tem como estarmos nesse mundo, mas não sermos deste mundo, né? Então, nós precisamos realmente se ater a todos esses detalhes, né? E poder compreender bem aquilo que Deus fez, Deus faz e Deus fará, né? Então, nós convidamos os irmãos para começarmos por 1 Pedro, no capítulo 1. Vamos devagar, mas vamos, né, com consistência, tentar, né, reter o maior número de informações positivas, claras e consistentes, né, que a Bíblia tem para nos dar nesta manhã. 1 Pedro 1, do versículo 15 ao 16, fala assim, ó: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, né? Então, esse é o começo, né, de toda essa jornada de estarmos numa atmosfera onde nós sejamos envolvidos não por esses miasmas de corrupção, doença, miséria, né, a miséria moral, né, que eu me refiro aqui, prostituição e tantas outras coisas que nos causam tanta angústia, né, quando vemos que o mundo hoje está perdido em tantas, né, tantas coisas que não trazem, não edificam, não contribuem para o bem, não, né, não nos fazem bem, enfim, né? Então, nós lemos o 15, né? E o 16 fala, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? Então, assim, Deus, ele é santo, e nós devemos ser santos. E alguém falou que Deus é santo na sua atmosfera, e nós somos, aliás, Deus é santo na sua esfera, e nós somos santos na nossa esfera, né, para não nos colocarmos no mesmo patamar, ou para não tornar a nossa vida, né, entre aspas, mais difícil, porque, na verdade, ele fala, sede santos como eu sou santo, e ele não colocou nenhuma vírgula e nenhum parênteses, nenhum colchetes aqui, né, explicando o que era a esfera dele e o que era a esfera nossa, né? Ele sempre se colocou como sendo um pai, né, terreno, né, assim como um pai terreno, mas, lógico, um pai celestial, embora um Deus cheio de poder, né, onipresente, onipotente, onisciente, e não é porque ele tem esses atributos, e ele falou assim, sede santinhos, ou um pouco santos, né? Ele colocou realmente aquilo que nós podemos ser, aquilo que ele nos habilitou a ser, né? Ele
deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a santidade que Deus quer de cada um. E a vida tem muito mais sentido, muito mais... tem muito mais amplitude e limites, não limites no sentido de limitado, mas se estendem os limites, né, por assim dizer, quando nós nos aprofundamos realmente na santidade que Ele nos quer dar. O ser humano foi feito para ser quase ilimitado, né? Tem atributos que Ele deseja nos conferir que nós nem sequer chegamos perto para imaginar ainda, né? Por conta que nós nos detemos muito com as coisas deste mundo, né? E perdemos as coisas que são de interesse eterno, né? Então, nós podemos começar aqui e continuar na eternidade, né? Se aprofundando em tudo isso. Vamos continuar, que à medida que nós... também Levítico, né? É um livro que também traz a mesma ideia, né? Vamos achar aqui, Levíticos 11, no verso 44. Onze 44, Levítico. Existem muitos outros versos, eu não quis pegar, porque, na verdade, já vai ser longa, né, a pregação aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Falando das leis, né, que foi dada a Moisés, mas, enfim, já é uma outra parte ali, o finalzinho. Podemos ler também em 1 Pedro, já estamos em Pedro mesmo, né, no capítulo 2 e no versículo 9, mostrando também para que nós estamos aqui, né? Tem um verso que fala assim, ó, muitos chamados, poucos os escolhidos, né? E no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9, fala assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tem muita informação nesse verso aqui, né, que às vezes nós deixamos no nosso dia a dia de se lembrar de tantas informações, né? Então, primeiramente, nós somos, né, uma nação santa, uma nação separada, que foi colocada essa parte ali nos primeiros versos que nós lemos, né? Então, santo é ser separado. Então, Deus agora, ele escolheu. É igual escolher arroz, igual escolher feijão, né? Tira as sujeiras, escórias, cascas, né? E agora fica aquela semente mais bonita, tanto para ser plantada quanto para ser comida, né? Cozida e comida. Então, assim, fica a parte melhor. Se é escolhido, né? Se Deus escolhe, e Deus não escolhe assim a seu bel prazer, esse é bonito, esse é feio, esse é bonito, esse é feio. Não, mas é o fato de que muitos se preparam, muitos estão buscando reverenciar esse Deus maravilhoso, muitos estão conscientes de como esse Deus é maravilhoso, e agora, né, eles estão buscando só um pouquinho, as virtudes, né, tanto divulgar
como mostrar as virtudes desse Deus, dessa verdade maravilhosa, né, dessa luz maravilhosa. Daqui, né? Então, assim, a gente está aqui para proclamar, assim como Jesus esteve aqui para manifestar todas essas virtudes daquele que enviou ele, né? Então, assim, os versos são, né, quando a gente reflete dessa forma, a gente se lembra de vários versos que Jesus falou, né? De Jesus falando, né? Do seu Pai, do seu Deus, né? Também era Deus dele e Pai dele, né? Que coisa maravilhosa se a gente, assim, pudesse, né, separar todos os erros agora escriturísticos, né, as concepções errôneas, todas as aplicações errôneas e pegar agora só a parte boa e poder meditar e poder estudar e poder realmente se dedicar. E agora esse mundo ia abrir, né, os céus iam se abrir, as vendas, as escamas de nossos olhos, né, cairiam e agora poderíamos ver assim como somos vistos, né? A Bíblia fala. Então, que maravilha, que bom seria, né? Porque a continuação, né, de tudo isso, ou o início de tudo isso, né, também podemos, né, abrir aqui em João 17:3, né, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer esse Deus maravilhoso para poder confiar nele mais, para poder orar a ele com razão, com o coração realmente aberto, desejoso de receber essas bênçãos, não de dúvida, de angústia, ou orar só quando estamos passando por necessidades ou situações difíceis, mas poder realmente, todos os dias, poder agradecer a Ele pelas maravilhas, as maravilhas que Ele tem nos proporcionado, mesmo num mundo cheio de pecado, de desgraça, né? Lógico que o mundo não é cheio só disso, porque quando eu estou com Deus, a minha vida também se torna uma vida mais prazerosa, mais agradável, porque eu vejo quanto, ainda que com pecado, muitas vezes esse mundo nos satisfaz, né? Não dá vontade de você aliás, a gente não vê a necessidade de ter uma vida melhor que esta, muitas vezes, né? Porque quando você tem as coisas tudo em ordem, não tem nenhum tipo de angústia que esteja te. Mas quando você está angustioso e você se depara com mais, né, a, 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 tudo que a natureza geme e chora, né, por conta do pecado, aí você se desmonta mais ainda por conta de contemplar aquilo que não está ainda perfeito, né? Então, sim, conhecer a Deus, como a palavra de Deus fala, é tudo, né? A vida eterna a vida eterna é essa que fala aqui, é justamente essa de que somos um povo, uma nação santa, separada por Deus para proclamar as virtudes, para viver essas verdades de uma forma que realmente as coisas se encaixam, as coisas se compreendem, e não cada dia mais confusão, cada dia mais incerteza. Ah, não, peraí, porque assim, ó, quando a gente se firma em algumas verdades, vem teorias trazendo dúvida para aquilo que nós já, né, determinamos, já concluímos, né, assim por dizer. Uma vez era a respeito da salvação, se era por fé, se era por obras,
depois, né, que é a justificação pela fé, depois veio por conta de outras doutrinas, e hoje continua, né, e sempre vamos tendo, né, que é justamente um semeia a semente boa e outro a semente má, que é o joio, né? Então, sempre vamos ter, para justamente também não se acomodarmos, né? Porque o ser humano também é muito acomodado, gosta de comodidade. E nós somos feitos para a atividade, não podemos ficar parados, estagnados. Nós precisamos, né? Como fala Oséias, vamos para Oséias, no capítulo 6, no verso 3, que fala assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, se nós precisamos prosseguir uma vez, duas vezes, atrás da outra, e é um círculo vicioso, né? Onde nós quase que não temos descanso até que somos chamados ao descanso. Uma hora chega para todo mundo também, né? Mas o importante sempre é estar preparado, porque a morte, ela é o sono, né? Ela não é nenhuma separação. Pode ser separação daqueles que estão aqui nessa terra, vivos, né? Separa, mas nós, se chamados a esse sono, esse descanso, né? Logo, num abrir e fechar de olhos, né? Nós veremos ao nosso Salvador, né? Essa é a maior promessa e a maior vitória que nós iremos alcançar se procedermos, né? Assim como ele nos chamou. Segundo Pedro 3,18, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, esses são os passos que nós temos que, né, buscar, né, dar, para que nós tenhamos a firmeza do aço, né, e nós tenhamos a certeza da fé, para que nada nos venha tirar a paz, nos venha tirar o sossego, nada nos venha tirar tudo que já foi conquistado, né? Tudo que já foi nos dado, né? Nós não podemos retroceder do ponto que nós estamos, se estamos firmados na verdade bíblica, na verdade que Deus está nos dando. Porque uma coisa é quando você pede para o ser humano e ele te dá. Outra coisa é quando você pede para Deus e Deus te dá. Ou quando você presencia a mão de Deus te concedendo as coisas e agora você quer duvidar. Então, esse procedimento não pode haver nas nossas vidas, de dúvida e incerteza. Nós precisamos estar alicerçados, né? Bem firmes, né? No fundamento que é Cristo Jesus. Então, por isso, né? Cresçamos na graça maravilhosa, no presente merecido, né? Que é o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele nos abriu a porta que dá acesso ao Pai. O nosso Pai e o Pai dele. O nosso Deus e o Deus dele. Essa é a maior verdade que nós podemos ouvir para essa vida, né? E é a maior certeza que nós podemos ter. O resto vai sendo acrescentado.
né? Uma vez que nós já temos o princípio, porque é interessante de ver também que os discípulos do passado, eles creram assim também, ó. Nós podemos ler aqui em primeira, um pouquinho para baixo, primeira de João, primeira epístola de João, no capítulo 1 e no verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, assim, João, ele tinha também essa compreensão, né, que Deus era único, né, e o seu Filho era o Filho de Deus gerado, né, e depois aqui a consubstação foi o mistério da equidade, né? Então, aqui, de Cristo ter nascido da mulher, né? Então, mas primeiramente ele foi gerado, né? Ele saiu, assim, não como a mulher gera um filho, mas mais ou menos por aí, mas a forma também não é o interessante. O interessante é a gente compreender que Deus realmente gerou o seu filho para que nós, né, ele na sua onisciência, previu todos esses acontecimentos e a desgraça que esse planeta ia cair. Então, por isso, ele providenciou uma forma, mas uma forma clara, nítida e maravilhosa de nos mostrar como que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Por isso que Deus não fez de outra forma, ele não destruiu Satanás, ele não destruiu o ser humano, né, assim que ele pecou, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele proveu uma forma de reconciliação, que é o plano da redenção. E agora ele nos prova o seu amor, né, nos dando várias outras chances, porque ele não nos deu uma segunda chance, ele já nos deu milhares de chances, né, provando o seu amor, porque nós temos ainda a porta da graça aberta, porque essa porta ela vai se fechar porque tem que se fechar, porque a raça humana não pode suportar tanta angústia por tanto tempo, porque ela vem se degradando, mas o ser humano não está, como a ciência diz, evoluindo, né, da evolução. Ele está, na verdade, degenerando, né, cada dia mais. Embora antigamente não existia chinelo, hoje exista sapato fechado, tênis com amortecedor, né? Embora hoje o ser humano não anda a pé, anda de avião, de carro, né? Embora esse progresso que haja no nosso tempo, por conta de o conhecimento se multiplicar, não é prova cabal de que o ser humano não está definhando cada dia mais. A natureza está cada dia mais, e hoje, por conta de agrotóxicos, transgênicos, está pior. Então, assim, ó, vivemos, né, um surto de doenças, né, que ainda não é nem o princípio do que ainda vai acontecer, porque, veja bem, daqui a pouco isso tudo estará fora do controle do ser humano. O ser humano, por enquanto, ele consegue ainda, né, porque tem sempre uma dose mais forte, mas daqui a pouco essa dose mais forte não vai existir. Então, assim, aqueles que buscaram, né, justamente estar vivendo nessa atmosfera, que Deus é criador e Ele pode manter todo esse organismo,
que é Deus que rege todo o universo. Ele não rege só o meu corpo, né? Ele não é legislador apenas de algumas coisas, ele rege tudo e todos que estão ao seu dispor. Vamos ler Jó, só para os irmãos entenderem que eu não estou me baseando, Jó 48 ou 38, deixa eu ver aqui, 38. Nós não estamos se fiando no próprio raciocínio. Ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? E assim vai. Os irmãos quiserem, né, depois acompanhar, né, é bem longo aqui o capítulo, mas é Deus que rege tudo ao nosso redor, é Ele que... Mas aqueles que se colocam, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Deus não pode ir contra o livre-arbítrio que Ele deu para o ser humano. O ser humano tem que entender a sua necessidade e clamar a Deus de coração, não como o drogado que pede dinheiro ao pai para comprar drogas. Nenhum pai vai dar. Mesmo aqueles que aprenderam a ser maus, né, não irão querer ver o seu filho mal. Pode ser que hoje até um pai dê dinheiro para o filho tomar uma cerveja, porque pensa que a cerveja não faz mal, né, porque já virou um hábito normal na sociedade, né, beber socialmente, né, socialmente. Mas, no final das contas, para quem tem um pouco de consciência, sabe que também o álcool faz mal. Então, assim, Deus, ele não pode ir contra tudo isso que ele criou, que ele regeu, que ele legislou, porque faz parte das leis naturais, né? Então, assim, Deus, ele é fiel a todas as leis. E nós, né, muitas vezes nos apegamos à lei moral e esquecemos das outras leis naturais. Então, se nós estamos sendo transgressores, e muitos não aceitam isso, né? Então, assim, esse tema, todo a nossa vida, ela não é complexa, mas ela é ampla. E nós precisamos, né, buscar essa compreensão para que isso fique mais simplificado de compreender e saber que esse Deus é muito maravilhoso, esse Deus é magnífico, esse Deus é tremendo, né? Ao criar tudo isso e nos dar essa oportunidade, esse privilégio maravilhoso de podermos fazer parte não só dessa terra aqui, né, mas como da eternidade, onde não terá limites. Nós teremos uma visão, uma compreensão, uma audição, né, um olfato muito melhor, onde nos dará, né, capacidade muito maior de entendermos aquilo que nós não entendemos, né? Porque muitas coisas, como o próprio Pedro falou, né, muitas coisas são difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Mas, né, à medida que nós vamos realmente se congregando e buscando o auxílio divino e vamos deixando ser guiados, nós vamos avançar e avançar muito. Então, precisamos ter em mente sempre várias coisas importantes. Uma delas é isso,
1 de João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, assim, a Bíblia é muitíssima clara, né? Ela mesma ela responde às próprias dúvidas que o ser humano, às vezes, traz. Então, é um verso aqui, outro ali, uma regra ali, outra lá, né? E assim por diante. E como que Deus fala conosco sempre, né? Nós podemos pegar o exemplo de Elias, que está em 1 Reis 19, 1 Reis 19, no versículo 11 em diante. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eu vou ler uma outra versão, a minha versão, que ela é um pouco antiga, mas ela não é muito boa. Essa daqui é um pouco mais explicativa e mais clara. O Senhor lhe disse, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, né? Esse é o ser humano quando realmente conhece o Senhor. Esse Deus poderoso, poderosíssimo, magnificente, misericordioso, justo, santo e bom. Então, esse Deus é o Deus que hoje está querendo reger a minha e a sua vida e torná-la realmente uma luz, uma bênção aos que estão ao redor. É esse o propósito da vida. Não existe outro caminho, não existe outra crença, não existe outros princípios que senão esses que devem reger a minha e a sua vida, para que ela possa dar realmente o cheiro de vida para vida ou de morte para morte. Então, é isso que é realmente o sentido da vida, né? E isso não é nós que queremos enfatizar dessa forma, mas sim é o que deve realmente reger-nos. Tem um outro texto também que ele fala assim, ó, é para nós da maior importância que circundemos a alma de uma atmosfera de fé. Cada dia decidimos nosso destino eterno, em harmonia com a atmosfera que rodeia a alma. Somos individualmente responsáveis pela influência que exercemos Espera só um pouquinho. E consequências imprevisíveis resultarão de nossas palavras e atos. É certo que Deus, por amor de 10 justos, teria poupado Sodoma. Qual não seria a influência para o bem, produzida em resultados de fidelidade? De fidelidade do povo de Deus? Se cada um dos que professam o nome de Cristo se achassem também revestidos de sua justiça, né? E agora nós podemos ler, né, onde se passou isso, que é lá em Gênesis 18, do versículo 22 ao 23. Gênesis 18, (22 e 23).
Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Essa foi a pergunta, né, de Abraão a Deus, né, diretamente, né, a Deus, lógico. Nessa época, né, Abraão se comunicava, né, com Jesus, que era o comandante lá dos céus, e ele intercedia, porque ele ainda não tinha vindo a essa terra, né? É uma coisa que muitos, né, daqueles que nos ouvem, quem sabe não ouviram, não compreendem, né? Mas nessa época aqui, ainda era assim, a nuvem que pairava, guiando eles pelo deserto, quando Abraão também foi para a procura da nova Canaã, né? Era Jesus, né? A coluna de nuvem que andava com eles, guiando, né? Com Moisés também. Então, vamos continuar. Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Né? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Essa foi a resposta de Deus. E Deus poupou a cidade, né, por enquanto. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se houver, porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. E a história continuou, né? Os anjos indo àquela cidade e retirando as pessoas que queriam, né? Porque os que não quiseram permaneceram lá e foram destruídos junto com a cidade, né? Mas aqueles justos que tinham lá, por amor deles, Deus interviu, os seres humanos interviram e, né, e pôde se salvar, assim como na Arca de Noé. Então, assim, esse é o desfecho de toda a história, né, onde Deus está nos mostrando qual que é o caminho que nós devemos seguir e o que devemos fazer, sempre fazer a boa escolha, né? E ele nos ajuda a fazer essa escolha também, né? Mas ele não vai intervir naquilo que você está dividido. Se você gosta do mal, se você está disposto, né, e já criou hábito pelo mal, então fica muito difícil, mas ele ainda está tentando te abrir os olhos e a compreensão para que você possa realmente, para todos, me falaram que os irmãos não estão, né, conseguindo achar as passagens, né? É que, na verdade, assim, sempre os temas são bem amplos, né? E se eu não apurar aqui, às vezes,
Mas, irmãos, a mensagem ela sempre vai estar gravada. Os irmãos podem depois, né, voltar, rever, né, e pegarem as passagens, porque a gente está aqui falando, né, das passagens. Então, os irmãos não fiquem atemorizados, porque o estudo ele vai ficar gravado, e quando os irmãos quiserem, é só rever o estudo, né? Pode até ir adiantando, né? Fica até mais prático, né? Mas, lógico, vamos, né, acompanhar aqui e vamos ver o que Deus está realmente, né, nos ajudando a compreender nessa manhã, né? Então, como a gente estava falando aqui, por amor da atmosfera que as pessoas viviam, que, embora Sodoma viveu uma atrocidade moral, tal qual o mundo ainda hoje vive pouco, porque assim ainda tudo que é vivido, que é imoral, ainda é escondido, né? As pessoas fazem escondido todas as atrocidades que eu sei que muitas das pessoas que estão ouvindo têm conhecimento, né, de como que era a prostituição que Sodoma vivia, como que era a ciência daquela época, terrível, né? Então, hoje também se vive, mas é escondido. Mais um pouco de tempo, isso tudo vai estar escancarado. Ninguém vai mais ter vergonha de nada, porque à medida que o Espírito de Deus vai se retirando da terra, né? Porque vai se retirando porque Jesus em breve vai voltar, né? E antes dele voltar, ele vai derramar chuva serôdia sobre nós. E aí sim, né, cairão as vendas dos nossos olhos e veremos aquilo que nós não conseguimos enxergar com o esforço nosso, né, com a parte intelectual nossa, todo esse esforço que nós fazemos para compreender. Então, assim, Deus ele vai derramar a chuva e as coisas vão ser maravilhosas, mas porque as coisas vão estar pretas, não vai estar fácil. Por isso que ele vai derramar o Espírito, porque sem o Espírito ninguém vai conseguir viver nesse mundo sem, né, essa força para realmente nós suportarmos toda essa imoralidade, né, prostituição e outras coisas mais, mortandade, doenças, né? Então, tudo isso não é alarmismo, não é nada, são fatos bíblicos onde realmente precisamos ter a consciência, né, os pensamentos bem alicerçados, edificados, ordenados, para realmente estar podendo discernir o erro da verdade, né? Então, assim, a mentira está crescendo, o Espírito de Deus está se retirando, então as coisas vão, cada dia mais, virem à tona, realmente. Então, outra coisa também é o seguinte, que a cidade foi destruída, né? A cidade onde eles vivia uma corrupção miserável. Hoje essa corrupção está dentro da igreja, entende? Por isso que Deus tirou o seu povo e ele está tentando fazer com que o seu povo viva hoje separado, né? Novamente, né? Por isso, sede santos, porque eu sou santo, separados de toda essa corrupção, para que a semente da verdade possa continuar sendo semeada, né? Nas grandes cidades, seja onde for. Por isso retirou o seu povo, né, das grandes cidades, retirou da igreja, né? Permitiu que eles fossem expulsos, né, os cristãos, e agora cada um está no seu cantinho aí, cultivando alimento bom, né, livre de transgênico, livre de agrotóxico, para ter uma saúde de ferro,
né? Mas Deus está comunicando todo essas virtudes, né? Isso daí não é mérito de ninguém, não é eu que estou aqui cultivando e agora as coisas estão tudo maravilhosas, não, né? Temos um monte ainda de complicação e tal, e precisamos sim de Deus abençoando, providenciando, né? Realmente aquilo que irá nos manter realmente separados ainda, mas firmes para sempre ser uma bússola que aponte a direção certa, né? Então, assim, a cidade nunca é igreja, né? Para a gente não confundir, né? A questão ali de Sodoma, né? Muito diferente de hoje, né? E daí, já quase concluindo aqui essa questão, né? Porque a gente faz um apanhado aqui, outro apanhado ali, para podermos compreender a nível geral aqui, né? A situação, né? Porque, veja bem, hoje entorce toda a questão, né, doutrinária da nossa concepção verdadeira, né? Torcem várias coisas, mas nós precisamos saber que a atmosfera ela está ligada a tudo ao que comemos, ao que vestimos, ao que vemos, né? Tudo isso daí interfere, então, por isso a gente leu aquele texto, né? E assim por diante. Mas agora vamos ler Tiago 4, o capítulo 4, verso 12. Tiago 4, verso 12. Deixa eu ver aqui mesmo. 4, verso 12. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, né, nós precisamos tudo isso, deixar todas essas questões, né, quando nós diferimos das pessoas, né, por conta de várias situações, né, não querer ser juiz, né, mas sim ser um mediador, né, poder interceder em oração, né, em demonstração de amor, de justiça, né, para com essas pessoas, porque quem sempre nos convencerá da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus em nós, ele vai nos trazendo o discernimento, né, de todas essas questões, mas é preciso ver o exemplo, assim como o filho vê o exemplo do pai, e por ali ele vai se baseando para ter a sua própria justiça também, ou até fazer qualquer coisa que seja, né, mas ele vai tendo esse parâmetro, né, para medir as coisas através dessa educação. Então, como que nós vamos ganhar o mundo se nós não suportarmos? Porque se a gente for ver que todos os apóstolos, né, a gente vê, né, que eles tinham muita longanimidade, né? Pedro fala, Paulo fala, né? João fala longanimidade. Agora eu não tenho nenhum texto aqui, mas é bem fácil de achar que com toda a longanimidade, né, eles falam aqui. Agora aqui não tem nenhum verso aqui pertinho aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho algum. Não, tá. Toda a longanimidade, porque nós temos que ser essa bússola que aponta a direção certa. Nós temos que dar o exemplo, porque o exemplo prático é muito mais fácil de compreender do que uma hora de sermão, uma hora de estudo, né? É muito mais prático você ver na prática, a agricultura a gente vê muito isso, na prática sempre é muito mais rápido, às vezes você passa lá na escola 5 anos, você chega aqui, você não sabe nada, porque na prática é diferente, né? É mais dinâmico, porque tem uma rotatividade, tem uma dinâmica que às vezes é curto tempo, às vezes é longo tempo. Então, assim, ó, sendo um bom observador, você na prática, as coisas são muito mais rápidas. E Deus pode nos ensinar
muito mais em um dia do que nós podemos aprender em vários anos, né? Esse é o ditado que nós sempre gostamos de. E 1 Timóteo, para trás um pouquinho, 1 Timóteo 4, do verso 12 até o 16. Tem um verso que fala em Romanos 3,8, pratiquemos males para que nos sobrevenham bens, né? De forma nenhuma, né? Mas Tiago fala assim, ó, ninguém despreze, 4, versículo 12 até o 16, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, né? A chegada de Jesus. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, assim, essa questão de atmosfera, ela é muito importante para nós. Nós temos que, a Bíblia fala, vigiar e orar, porque o inimigo anda em derredor, bramando como um leão, e ele entra na família, ele entra na igreja, ele entra em qualquer lugar que dão essa abertura para ele. Ele é ladrão, ele arromba, ele força a entrada, diferente de Deus. Deus, como lá nós vimos lá, é sempre manso, humilde, educado, sabe? E assim por diante. Então, é dessa forma que nós vamos vencer, e não há como daí ele nos parar, entende? Agindo dessa forma. Agindo dessa forma, nós temos não só a armadura celestial, nós temos um domo celestial, onde o nosso alcance é muito maior. Então, assim, é muito legal de ver por esse prisma, né, justamente tudo isso, porque nós temos que escutar aos que estão desprevenidos, porque quando a gente está com a couraça, né, da justiça, né, que é Cristo que nos dá, nós estamos protegidos, mas os nossos semelhantes, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, né, seja ele de sangue ou não. Então, vamos ampliar, né, e colocar um domo, uma atmosfera celestial ao nosso redor e poder irradiar essa luz maravilhosa. Continua ainda, vamos para Romanos, no capítulo 2. Já estamos quase finalizando, tá, irmão? Mais uns versinhos. Romanos 2, o verso 6 até o 8. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Né? Então, sempre os dois lados, né? E para encerrar, né? Agora sim, encerrar Filipenses, no capítulo 4, verso 8
até o 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, esse Deus que nos quer dar paz, não como o mundo a dá, né? Aquele resort que todo mundo imagina, aquela viagem de, de como é que é o nome aquele navio lá, que eu esqueci o nome agora, né? Onde tudo é mil maravilhas, né? Na imaginação humana, no prazer humano, na concupiscência da carne, né? Isso daí não tem nem comparação com aquilo que Deus quer nos dar, que é a paz interior, que é justamente aquele sono tranquilo, que é a esperança da glória, né? Isso sim deve estar palpitando em nossas vidas, em nossas veias, em nossos pulsos, né? Essa esperança maravilhosa de uma vida eterna, incorruptível, sem dor, sem lágrimas, sem luto, né? Isso sim vai ser maravilhoso para nossas vidas e isso sim satisfaz a vida. Então, que nós possamos meditar mais nisso, mas tem mais um verso, irmãos. Esse é o último agora, tá? 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, no versículo 11. Versículo 11 até o 13. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, é isso que a nossa vida precisa, de justiça. E ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê a sabedoria celestial para que nós possamos buscar tudo isso realmente com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, né? Enfim, com tudo que nos estiver disponível, né? Para que isso seja uma realidade na nossa vida hoje, né? E nós possamos seguir tranquilos, incólumes, né? Longe de todas as críticas, porque se até Cristo foi criticado pelas suas atitudes boas, quem dirá a vara seca, né? Se fizeram isso com a vara verde, imaginem com a vara seca. Então, que Deus os abençoe, que Deus dê um feliz sábado, um restante de sábado a todos, muito abençoado, e que essas horas com Deus possam ser magníficas na sua vida. Que Deus os abençoe. Um ótimo sábado e tudo de bom para todos. Obrigado, Raí.
Vamos fazer a oração, então, para finalizar. Depois, se tiver algum questionamento, alguma coisa, a gente está disponível também, tá bom? Tá bom. Vamos orar. Tá bom. Vamos orar. E bendito Pai, que nos céus habitas, louvado seja o teu santo nome, ó Deus maravilhoso. Nós aqui estamos agradecidos, maravilhados pela tua destra até aqui nos conduzir, nos dar a compreensão, nos dar esses momentos maravilhosos, esse privilégio de te adorar em espírito, em verdade, de buscar a tua face, para que o Senhor realmente conduza-nos, para que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados e faltas, que o Senhor estenda essa bênção a todos os nossos familiares, a todos os nossos irmãos, os nossos vizinhos, que abençoe as viúvas, os órfãos, os encarcerados, derrame as tuas bênçãos sobre os enfermos, os aflitos, e nos ajude hoje e sempre, Pai, a trilhar realmente fiel e prudentemente. Nós agradecemos, maravilhoso Deus, e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmão Rosivaldo. Desculpe que eu estava até falando aqui, mas não tinha percebido que o meu microfone estava desligado. O meu fone tem uma chavinha, e aí desliguei ela e eu estava falando aqui, mas não estava me ouvindo. Mas tá bom. Deus abençoe a todos que participaram, né? E até o próximo sábado, se Deus quiser. Deus abençoe.